Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Não é problema. Todo mundo está escutando de um lado só do ouvido? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, é com alegria que nós nos reunimos aqui, com a presença dos irmãos e irmãs, para adorar o nosso Deus. Somos de lugares diferentes, viemos de lugares diferentes, temos histórias diferentes, e louvado seja Deus, temos o mesmo Pai. Amém? Eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias, lá no Evangelho, escrito por Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler juntos o que o título da minha Bíblia traz, o Cântico de Zacarias. Foi como Zacarias se sentiu e o que ele falou para Deus quando João Batista nasceu, quando o filho dele nasceu. João Batista, que veio falar antes um pouco do ministério de Jesus. E Zacarias, no verso 68, capítulo 1 de Lucas, verso 68, vou pedir que todos leiam, mesmo que em versões um pouco diferentes, que é onde ser. Nós vamos tentar ler dos versos 68 até o 75. Tá bem? Lucas 1, do 68 até o 75. Vamos ver como sai. Eu vou ler com o microfone também, vocês todos acompanhem lendo também. Amém? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, que nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Amém. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele fez tudo, Ele fez o necessário, Ele fez o suficiente para que nós tivéssemos essa oportunidade de louvá-lo, sabendo que Ele é nosso Deus, sabendo que Ele nos fez, e mais, Ele fez todas as coisas, mas Ele nos amou, o que difere a gente de muitas outras coisas. Se nós falarmos que Deus amou as pedras que Ele criou, falar que Ele amou os animais que Ele criou, amou as plantas que Ele criou, Ele nos amou mais. Isso é glória, isso é bênção nas nossas vidas. Nós temos que louvar e bendizer o nosso Deus. Nós vamos orar dizendo isso para Deus, vamos glorificar a Deus. Vamos fazer um alvoroço santo, todo mundo adorando a Deus em oração. Não sei se os irmãos têm o hábito de fazer aquilo que a gente chama, né, aquele rebuliço de oração, todo mundo orando junto, aquele alvoroço. Tem um nome bonito, como é que é? Clamor. Vamos levantar nossas vozes. Nós tivemos um clamor na praça hoje, o grupo fez, né, e tinha eco no clamor. E muita gente em São João da Boa Vista naquela hora ouviu louvores a Deus, ouviu
palavras de gratidão a Deus, porque a gente estava aqui, porque Ele trouxe a gente aqui. Vamos fazer isso aqui agora, mesmo fechado nas paredes, não estamos a céu aberto, mas vamos fazer louvores a Deus, todos em pé, com aquela disposição fantástica do dia inteiro. E vamos falar a Deus que somos gratos a Ele, o que nós pudermos agradecer. Não será muito tempo, mas o tempo que fizermos isso, façamos com vontade. Vamos orar. Se quiser fechar os olhos, hoje vou orientar para orar com olhos abertos, na rua, para nós vermos o que acontece à nossa volta. Mas aqui tem a liberdade. Se você estiver acostumado a orar com olhos fechados, ore. Se quiser orar com os olhos abertos, mantenha-os abertos. Nós vamos abrir nossa boca para falar para Deus obrigado de todas as formas. Vamos lá? Sim, Jesus. Louvado seja Deus. Sim, Pai, Tu és maravilhoso, Tu és benigno, Tu és compassivo. Que o Senhor estenda a sua destra, Pai, nos abençoe, nos dê Tua graça, Tua orientação, o Teu querer, Senhor, para que nós possamos nos alegrar diante do Senhor a cada momento. Que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas. Que o nosso culto nessa noite seja de louvor e adoração do Senhor. Que o Senhor seja bendito para todos sempre. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Pai. Tu és maravilhoso. Muito obrigado, Pai, por esse rico de Deus. Muito obrigado, Pai, por cada momento que passamos. Louvado e bendito seja o Teu nome, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós amamos ao Senhor, nós glorificamos o Teu nome. Aleluia. Glórias a Ti, ó Pai. Aleluia. Santo, santo seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Nosso clamor, Pai, levado a Ti, de maneira que o Senhor perceba o nosso anseio, Senhor, e Te glorificar e Te bendizer o Teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela transformação das nossas vidas. É o que nos chamou até aqui, é o que nos trouxe até aqui, Senhor. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Louvamos seres para sempre, ó Senhor. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos cantar, manter esse espírito de adoração. Ministério de Louvor aqui da Igreja de Andradas vai nos dirigir um cântico de adoração. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Vamos lá. Essa música fala, reina em mim. O Senhor possa reinar na nossa mente, o Senhor possa reinar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, deixe o Senhor falar. Deus age no nosso coração, o Senhor age nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa só
aplaudir esse nome, né? Ele merece todo o louvor, toda a adoração. É, Senhor. E nós cantamos hoje à tarde essa música, nós vamos cantar de novo. Ela fala da alegria do Senhor, né? A alegria. E quando nós, em meio a tanta dificuldade da vida, é possível sorrir, é possível ter alegria quando nós temos o Senhor Jesus. Mesmo quando as coisas não vão bem, às vezes, né, as lutas, as dificuldades que passamos no dia a dia. Mas quando nós temos o Senhor, a própria palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então é essa a esperança que nós temos. E pode vir nos vendavais da vida, mas quando temos o Senhor, Ele nos fortalece. Amém? Então, antes, eu sei que alguns já ficaram aqui o dia inteiro, né? Uns tão cheirosos como eu, assim, cheirosinhos. Passamos o dia inteiro aqui. Mas vamos sair do lugar e vamos cumprimentar um ao outro. Quem está aqui, sai daqui para cumprimentar. Pega na mão do outro, abençoa. E vamos estar cantando a alegria do Senhor. A alegria. É isso, cumprimento que você ainda não viu. Um mês que você já tenha. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, Salmo número 20. Abram suas Bíblias, por favor. Salmo número 20. Os Salmos são um espaço muito interessante na Bíblia, porque ele traz versos, ele traz canções, ele traz orações. E todos expressam muito realmente o sentimento vivido naquele momento, de quem escreveu, de quem recitou. E foi muitas vezes repetido, ele foi muitas vezes recitado, lembrando essas circunstâncias para o povo. E nós aqui, essa oração, no Salmo 20, oração a favor do rei, ao mestre de canto, o Salmo de Davi. O texto fala assim, dos versos 1, primeiro até o 5: o Senhor te responda no dia da tribulação,
O nome do Deus de Jacó te leve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te, Senhor, o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Nós vemos aqui uma oração feita a favor do rei. Nós vemos aqui uma entrega, um pedido para que o rei aqui seja abençoado por Deus. Nós vemos aqui um pedido, uma intercessão sendo apresentada diante de Deus. E ele coloca aqui exaltando justamente para que o Senhor atenda no dia da tribulação, para que o Senhor socorra diante da necessidade. E nós precisamos de Deus nas nossas tribulações, e Ele é o nosso socorro nas nossas lutas e dificuldades. E nós muitas vezes lutamos e o nosso inimigo não está longe. É o nosso próprio desejo, o nosso próprio coração, que é enganoso e muitas vezes nos desvia da verdade da palavra. Muitas vezes nós lutamos não contra pessoas, não contra sistemas, mas lutamos contra a nossa carne, que nos leva a pecar. Então nós temos tribulações, nós lutamos e buscamos vencer essas tribulações, porque é assim que o crente se porta diante da vida. Ele busca em Deus restauração, ele busca em Deus a ligação verdadeira e permanente com Deus. Nesse momento vamos ter essa oportunidade de orar novamente, agora em silêncio. Vamos falar com Deus intimamente. Vamos lembrar com Deus um pouco do nosso dia, da nossa vida, das nossas lutas, dos nossos cansaços. E neles, talvez perceber se em algum momento deixamos de lembrar que Deus é o nosso Pai e está acima de todas as coisas. E nisso, quando nós esquecemos, nós pecamos. Nós deixamos de considerar a grandeza de Deus e consideramos a nossa pequena força, que não é nada diante do mundo, mas com Deus, aí sim. Vamos orar nesse instante, entregar diante de Deus nossos momentos de falta, de fraqueza, apresentar nosso coração arrependido. E eu vou pedir depois que o nosso irmão, o reverendo Eliseu, nos quebre o silêncio com uma oração, entregando essas nossas orações de arrependimento diante de Deus. Vamos lá. Senhor Deus, amado e querido Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome para sempre, Senhor, porque tu és grande, tu és tremendo, tu és amável, tu és majestoso, oh Deus maravilhoso. Nós, ó Deus, queremos reconhecer a tua grandeza e o teu poder sobre toda a terra, sobre todos os reis, sobre todas as nossas vidas, e reconhecer que, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo louvor pertencem a Ti. Por isso, ó Deus, quando nos colocamos em louvor na Tua presença, reconhecemos também que somos pequenos e necessitados, que pecamos, erramos e vivemos debaixo da Tua misericórdia. Por isso, ó Deus, são elas que não nos deixam ser consumidos. Glórias sejam dadas ao Teu santo nome. Senhor, atende o clamor do Teu povo aqui nesse lugar e abençoe-nos, Senhor, com a Tua bênção maravilhosa, com um perdão extraordinário e com a bênção que vem do céu através do Espírito Santo em nossas vidas. Derrama sobre nós o Teu poder, ó Pai, clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Nós continuando a leitura do Salmo 20, dos versos 6 ao 8, ele diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu
com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Louvado seja Deus. Irmãos, é tão bom saber que nós somos filhos do Rei. É tão bom saber que o nosso Pai é dono do universo. É tão bom saber que os limites do homem são limites apenas para o homem. Mas para os filhos de Deus, filhos do Rei, filhos do Pai, esses limites são os limites do próprio Deus. É Ele que nos leva onde Ele quer. Não há barreira, não há distância, não há situação que Deus não possa executar. E cabe a nós clamar a Ele, cabe a nós pedir a Ele a direção, para que a gente esteja nesse caminho, esteja nessa direção que Ele quer que nós estejamos. Nós estaremos indo a favor do vento, nós iremos muito mais longe dessa forma. E o contrário, a lógica já permite pensar. Ir contra a vontade de Deus, o vento já seria difícil. Imagina ir contra o vento de Deus, a vontade de Deus. Não seria impossível, é impensável. Então nós temos que realmente, sabendo disso, nos darmos por felizes, por bem-aventurados, por satisfeitos em sabermos que somos esses que nos levantamos e mantemos em pé, quando todos os outros vão se encurvar e vão cair. Nós não precisamos passar por isso. O texto diz: porém, nós nos levantamos e nos mantemos de pé, para a honra e glória de Deus, de forma nenhuma nossa, mas de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Merece mais uns cânticos de louvor e adoração, que o Ministério de Louvor vai nos dirigir novamente. Acredito que eles vão pedir para vocês ficarem em pé, ou não? Verdade. Em pé. Essa música fala, obrigada, que Jesus Cristo mudou o nosso viver. E Jesus só muda quando a gente pede, viu? Ele não é sem educação, ele não vai entrando, né? Quando a gente pede, chama Jesus para que venha mudar o nosso caráter, a nossa índole, ele muda. Mas quando pedimos também, é necessário que tenhamos firmeza, porque ele vai passar e aprovar. Então, que possamos pedir mesmo para que Jesus mude a nossa história, mude a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos lá. É a luz que ilumina meu ser.
continuar convidando o Senhor para que entra na nossa casa, que entra na nossa vida, que abala as nossas estruturas nesta noite, que possamos firmar os nossos passos com o Senhor. Então, Senhor, entra na nossa casa que é o nosso coração, a nossa mente, que Deus haja mesmo, que Ele entre nas nossas vidas e muda a nossa vida em nome de Jesus. É muito fácil cantar, mas louvar o Senhor é diferente. Que possamos louvar o Senhor nesta noite, pedindo a Ele para que mude mesmo as nossas vidas em nome de Jesus.
pessoas. Que é um Deus que mexe conosco, que trabalha conosco e que muda, que cura as feridas, que enxuga as nossas lágrimas. E esse Deus é o Deus que sonda. Peça ao Senhor para que sonde o seu dia a dia, para que tire do seu coração toda coisa perversa, tudo aquilo que não adore, tudo aquilo que não sirva ao Senhor. Que você possa ter, por mais que foi para alguns um dia, né, puxado, mas que você possa agora se deleitar na presença do Senhor. Pedir a Ele para que sonda o seu interior, lugar onde nem você conhece, o Senhor conhece, amém? E vamos entrar no Santo dos Santos, continuar louvando, agradecendo o nome do Senhor, mas pedindo a Ele para que venha moldar o nosso caráter nesta noite, para que venha sondar as nossas vidas em nome de Jesus.
amado pelo Senhor, ó Deus. Em meio a tantas lutas e dificuldades, nós sabemos a quem podemos recorrer, ó Pai, que é o Senhor Jesus. Como o Senhor é bom, ó Pai, e como a sua misericórdia é eterna sobre as nossas vidas. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, e que o Senhor venha nos sondar, Pai. O Senhor venha nos mudar, nos fazer melhor, Pai, a cada dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Irmãos, como é bom louvarmos e benzermos o nome do nosso Deus. É bom cantarmos e deixarmos o Espírito Santo de Deus passear no nosso ser, né? Temos a liberdade de poder fazer isso. E eu agora me sinto constrangido, como na futura reunião do presbitério de licenciatura, que eu vou pregar para os pastores. Aqui já tem 3 pelo menos para me avaliarem. Mais o presbítero representante. Muito graças a Deus, louvado seja Deus. Mas não só, irmão, tem alguns que estão prevenidos, com certeza vão fazer. Mas nós vamos pedir a graça de Deus para que, lendo a palavra dele, o Espírito Santo dele nos ilumine a mente e o coração, para que nós compreendamos um pouco mais da vontade dele para as nossas vidas. Amém? Vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, dos versos 23 ao 29, por favor. Gálatas 3, do 23 para o 29. Bem, nós consideramos essa ação que foi feita hoje, aqui na cidade de São João da Boa Vista. E nós sabemos que muitas pessoas que ainda não sabiam que nós estamos aqui, firmados aqui para proclamar o Evangelho a partir desse endereço, desse local, desse templo, hoje ficaram sabendo. Louvado seja Deus por isso. Quero externar minha grande gratidão aos irmãos que vieram hoje aqui, doar o seu tempo, doar o seu físico, né, com o cansaço, deixar o carro na cidade quebrado, talvez, por conta da missão de falar as boas novas, de anunciar o Evangelho. E considerando que nós poderíamos ter também pessoas que atendessem ao convite que foi feito, nós trouxemos um texto que traz como título a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Nós vamos ser bem práticos nesse texto. Gostaria de fazer a leitura que os irmãos acompanhassem atentamente. Gálatas 3, do 23 ao 29. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Irmãos, esse texto, Paulo falando aos Gálatas, ele nos faz refletir sobre nessa mensagem o que hoje nós temos pela fé, o que nós vivemos e por que nós vivemos da forma que nós vivemos até que nós conhecêssemos Jesus Cristo.
Nós podemos imaginar ou falar rapidamente que quando nós conhecemos Jesus Cristo, nossa vida mudou. Como nós cantamos aqui, Jesus Cristo mudou o nosso viver. Passamos a viver diferente de antes, sem Jesus Cristo. Mas sem Jesus Cristo, antes, nós vivíamos sob regras, nós vivíamos sob formas, orientações, ensinos, costumes. Nós tínhamos uma forma de viver. E em Jesus Cristo, uma coisa nova nos aconteceu. Nós passamos a rever essa forma de viver a vida. Nós passamos a pensar de uma maneira diferente, que é o que nós temos lá em Romanos 12:2, orientação tão sublime que Deus colocou Paulo para escrever e ensinar-nos, para nós revermos os nossos conceitos, nossa forma de ver, se ela é ou não a forma que Deus se agrada, se a vontade de Deus, boa, perfeita, ela é aquilo como nós estamos vendo o mundo acontecer à nossa volta, como nós estamos interpretando o mundo à nossa volta. Ele manda a gente fazer isso sempre, porque dia a dia nós podemos crescer nessa fé. O Espírito Santo nos conduz, nos fortalece, nos transforma e nos permite ver melhor a vida. Então, antes da fé, antes de conhecermos Jesus Cristo, nós tínhamos a nossa forma de viver, que é o que a gente traz como pergunta. Antes da fé, o que existia? O que nós éramos antes de Jesus Cristo? Nós éramos como muitas pessoas são ainda e vão continuar sendo. Nós éramos parte dessa terra, nós éramos parte do povo dessa terra e tínhamos regras, costumes, leis sociais, leis da família, regras da família, costumes da família, hábitos. Isso nós fazíamos para que cumpríamos, para sermos aceitos, para fazermos parte desse grupo, para a gente não ficar sozinho. Isso é uma necessidade social. O homem não existe ser humano, nós somos seres humanos. Não há homem sozinho, não há pessoa sozinha. Nós somos em relação aos outros. Sem os outros nós não somos, não há como nos refletir, não há como nos comparar. Se bom, se ruim, se bonito, se feio, se alto, se baixo, nós temos que ter o outro para ter a nossa referência. Então, essa referência que nós temos com os outros, essa forma que nós temos de lidar com os outros, o relacionamento que nós temos com os outros, ele nos leva a sentir conforto quando nós somos aceitos, quando nós fazemos parte desse grupo que esses outros nos interessam. E por isso, muitas vezes, ou sempre, as pessoas se sujeitam às normas para fazerem parte do grupo e fazerem parte daquele grupo sendo aceitos pelo grupo. Porque se não fizerem o que as normas, as regras sociais exigem, o grupo vai expulsar a pessoa do grupo. Ele vai se sentir então isolado, sozinho. E sentir sozinho é deixar de ser humano. O ser humano não vive sozinho, ele não quer viver sozinho. Deus já disse que não é bom que o homem viva só. Por isso que Ele deu uma companheira, Ele deu uma pessoa para que pudéssemos trilhar juntos e não sozinhos a nossa caminhada. Antes da fé, nós tínhamos esse medo de viver sozinho. E nós tínhamos esse medo de não ser aceito pelas pessoas que estão à nossa volta. Antes da fé, é assim que a sociedade funciona. Ela cria regras para poder sobreviver, para se sustentar. Quem estiver fora das regras é segregado, é preso, ou é afastado, é isolado. E isso é morte social. Ficar afastado do grupo é morte, morte social. Grande temor do homem, grande medo da humanidade. Ficar afastado do grupo, não fazer parte. Antes da fé, esse era o maior medo, não fazer parte do grupo, não ser aceito, não ter alguém que pudesse com ele trilhar junto a caminhada. Esse é o maior medo, antes da fé. Nós vimos o texto falar que nós tínhamos o alho, que quando no primeiro momento eu vi, pensei, jeito mineiro de falar de um tempero, mas não era. Fala o texto que, antes que viesse no verso 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo,
Aí nós pesquisamos aio, né? Uma palavra comum, todo mundo devia usar. Representam, o texto diz que representam as leis em Moisés e outras regras, mas os aios, o aio do grego, era aquele que conduzia, que cuidava de uma criança até que ela se tornasse adulta ou se tornasse madura, para poder tomar as próprias decisões. Seria uma ama, seria um babá que fica acompanhado por um bom tempo as crianças. E a lei, aqui o texto fala para nós, que os nossos aios, os nossos condutores, aqueles que nos guiavam durante a vida, era a lei, eram as regras, dizendo o que podia e o que não podia, o que devia e o que não devia. Fazendo isso, você faz parte do grupo. Não fazendo isso, você não é do grupo, você está fora. Para os judeus, uma das regras, um dos aios, uma das leis, a circuncisão. Fazer parte do povo, tinha que haver a circuncisão, para que isso fosse um sinal, uma declaração pública de que aquele membro fazia parte do grupo dos judeus. E não só isso, mas inúmeras outras regras. Se a gente for lá em Levítico, nós temos inúmeras informações de regras sociais, de condução do povo. Sem essas coisas, o povo ficava com dificuldade de conviver. Ele tinha dificuldade de um tratar o outro e saber como fazer as coisas. As festas tinham forma de ser celebradas. Haviam regras, haviam normas, todas elas visando a coesão do grupo, a harmonia do grupo, a conjunção daquele grupo. E o texto fala que nós, antes da fé em Cristo, éramos guiados por essas normas. Seríamos guiados por essas instruções. Todos devem fazer o que é de uma determinada maneira, porque assim será melhor para todos. Isso a sociedade inteira, em qualquer parte do mundo, nós vemos que socialmente é uma coisa comum de acontecer, essas regras. Mas, como diz o texto, antes da fé, era isso que nos guiava, era isso que nos mantinha como seres humanos, né, integrados na sociedade. Mas, verso 25, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Olha que coisa, que revolução. Pela fé, essas regras, essas normas, não são mais a razão da nossa vida, uma única maneira de nós fazermos parte. Porque pela fé, e a gente avança no texto, verso 26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pela fé, por esse dom que vem de Deus, por esse especial dom que Deus coloca na nossa vida, Ele nos permite sermos chamados de filhos de Deus. E agora nós somos adotados, inseridos numa família. E uma família, não uma família comum, mas uma família única e especial. A família do nosso Deus, do Pai. Temos Jesus Cristo como irmão, filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Estamos unidos a Deus ao mesmo Pai. Agora nós fazemos parte da mesma família, do mesmo grupo. Isso no mundo inteiro, em qualquer época da história. Nós fazemos parte do povo de Deus porque nós somos filhos de Deus. E aí fala que nós somos filhos de Deus, o texto esclarece, mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, por nós professarmos, por nós declararmos, por nós concebermos que Cristo, Filho de Deus, veio do céu, aqui na terra, viveu, pregou, anunciou, foi crucificado, foi morto e ressuscitado, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Por meio desse imenso sacrifício, que eu ainda não encontrei, estou pesquisando, mas não encontrei uma forma satisfatória de entender o tamanho desse sacrifício, que acho que a nossa mente não é razoável conseguir imaginar e entender isso. Porque nós comentamos até essa semana com um grupo do discipulado aqui, imaginarmos um rei em que o filho dele, o príncipe, deixa de ser príncipe com seus servos, com suas riquezas, com suas mordomias, e se mistura com o povo, vai viver cavando terra, fazendo serviço braçal, destitui
toda aquela glória que Ele tem para fazer esse serviço para o bem do povo, a gente até consegue imaginar uma cena de filme acontecendo isso. Mas já seria extraordinário descobrir que aquele pessoa que está capinando a terra no meio do povo é o príncipe, filho do rei, dono de todas as terras. Já seria extraordinário saber que convivemos com ele. Mas, gente, não dá, eu disse, não consigo encaixar na minha cabeça no volume adequado o Filho de Deus fazer isso. E de uma maneira tão excepcional, tão inteligente, tão perfeita, sem pecar, sem vacilar, sem errar. Isso que nós concebemos e temos como verdade em nossa vida, não foi a nossa razão que nos fez compreender, mas o próprio Deus desejou que nós compreendêssemos assim. Ele mandou a fé para o nosso coração. O Espírito Santo de Deus veio no nosso coração para declarar isso, todas essas coisas como verdade para a nossa vida. Realmente Jesus Cristo saiu do céu, deixou o céu, deixou o trono de graça e veio aqui viver no meio de nós. Veio viver como homem, como gente, passar pelas nossas necessidades, os nossos anseios, entender as nossas carências, e passou por tudo isso como Deus, para permitir que nós tocássemos Deus, permitir que nós ouvíssemos as palavras de Deus, para permitir que os olhos deles nos vissem e nós víssemos a pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus. Foi a maneira mais amorosa que Deus teve para nos mostrar a si próprio, sendo homem no nosso meio. Por que nós acreditamos nisso? Por fé. Nós temos prova científica disso? Imagina se existe alguma coisa assim. Por que nós concebemos isso? Porque depois de 3 anos de ministério, uma história é contada mais de 2000 anos depois, e de uma maneira tão profunda e tão pessoal por todos nós. Porque o Espírito Santo de Deus veio até nós para colocar isso no nosso coração. E essa fé que chega no nosso coração nos move a falar, nos move a proclamar, nos move a dizer para as pessoas que isso é verdade, sim. Independente de provas, independente de razão, independente se a pessoa acredita ou não. Isso é a nossa razão de viver. Isso é a nossa razão de poder dizer que nós cremos que somos filhos de Deus. Em outros momentos, a gente tem a Bíblia também afirmando essa nossa filiação divina. João, capítulo 1, verso 12, ele fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mais uma vez ele destaca que crer em Jesus, conceber que Jesus é o Filho de Deus e veio da glória para nos salvar, nos resgatar para a vida eterna com Deus, nos torna filhos de Deus. Diz o texto na versão que nós usamos: deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, 9 fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E a gente vê mais um atributo na questão da fé que nós temos em Jesus Cristo. Ela também nos leva a ser pacificadores. O fato de nós termos fé, crer em Jesus Cristo, sermos filhos de Deus, nos leva a ser pessoas que desejam a paz. Por mais ansiedade que nós tenhamos, mais fome e sede de justiça, ou por mais bravos que nós sejamos com o nosso próprio ânimo em relação às coisas, nós devemos buscar e devemos ser pacificadores, felizes então por buscar a paz. A paz tem até uma característica interessante: ele é um estado de harmonia ou ausência de guerra, um estado de harmonia em que as coisas estão ajustadas, ou pelo menos um estado em que não há desajustes. Talvez seja meio complexo de entender, mas não é. Harmonia é não ter nada, está tudo bem, tudo caminhando como se prevê, como se imagina que deve acontecer. Nós parece que temos paz quando as coisas acontecem assim. Mas a paz também é quando não é o contrário, ou seja, a guerra iminente que poderia estar acontecendo, não está acontecendo. A ausência de conflito, a ausência de guerra, essa paz. Ser pacificador é buscar essa paz, é buscar a harmonia ou minimização dos conflitos, ajuste nos conflitos.
E se a gente for tratar conflitos humanos, a gente tem muita coisa a refletir a respeito, mas os conflitos são pensamentos opostos e que têm dificuldade de se ajustar. Questão de respeito, questão de autoridade, questão de poder. E muitas vezes os conflitos que existem, que acontecem, nós temos o homem dizendo, ditando a forma de tratá-los, usando muitas vezes do poder da maneira negativa. Ou seja, interessante seria, diante de um conflito, quem tem mais poder e quem tem menos poder, aquele que tem mais poder, usando o seu poder, cedesse ao que tem menos. É uma inversão de valores maluca, mas não diante de Deus, porque Ele tem todo o poder para fazer todas as coisas e nos mostra exatamente que, podendo fazer, Ele decide fazer muitas vezes o diferente, o oposto. Ele cede aos nossos anseios, porque Ele pode fazer isso, e Ele nos beneficia como já nos beneficiou com a vida. Nós que não merecemos, nós que temos nenhum poder diante de Deus, Ele nos dá muito, porque nós não merecemos, mas Ele quer nos dar. Ele nos dá a vida, Ele nos dá o perdão dos nossos pecados, Ele realmente dá tudo o que nós precisamos. 1 João 5,1 fala que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, então é filho de Deus. 1 João 3,1-2 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Parece que há uma insistência, especialmente em João, em nos relacionar com o Pai nessa condição de filhos. Uma insistência em dizer como é bom podermos tratar Deus como Pai. E Ele nos vê e nos trata como filhos. Isso para nós é um alento, isso para nós realmente é um descanso na nossa alma. Porque olha quanta luta, quanta dificuldade a gente enxerga, não só na nossa vida, mas em volta. E a coisa que a gente convive todos os dias. Todos nós vivemos resolvendo problemas, ou nossos, ou dos outros, ou nossos e dos outros ao mesmo tempo. A maioria dos trabalhos que nós fazemos, as atividades profissionais que nós temos, é justamente suprir a necessidade de outras pessoas. Quem trabalha na enfermagem, qual a necessidade das pessoas? Saúde, precisam de reparo, de ajuda, de tratamento, de curativo, mesmo na área médica. Então, quem tem problemas jurídicos precisa de um advogado. Então, você tem uma relação lógica aí. E nós, trabalhando em qualquer função que seja, suprimos necessidades das pessoas. Nós somos pessoas que se ligam aos outros para suprir problemas. De certa forma, nós ganhamos a vida com problemas dos outros. Então, os problemas que são tão comuns, nós parecemos, não devia haver problemas. Sem os problemas, não havia os trabalhos que nós temos. Nós teríamos a nossa atividade que nós temos hoje, teríamos que ser diferentes, teríamos que ser outras pessoas. Então os problemas não são coisas terríveis, malignas, que têm que ser colocadas no fogo do inferno. Nós precisamos enxergar, justamente, que como nós somos amados de Deus, filhos de Deus, e isso é poder na nossa vida, nós podemos e devemos repartir isso com as pessoas, especialmente aqueles que não têm esse poder de serem chamados filhos de Deus. E logicamente que entre nós, evidentemente que sim, somos irmãos. Como se trata o irmão? Bem. Como se deve tratar o irmão? Muito bem. E aqueles que não são filhos de Deus ainda, o que nós nem sabemos, Jesus já deu a orientação: amar uns aos outros como a si mesmo. E esse mandamento é tão importante quanto amar a Deus sobre todas as coisas. Então, para nós não precisa ter acepção de pessoas ou analisar quem merece a nossa misericórdia, ou quem merece esse poder que está em nós de sermos chamados filhos de Deus. Todos já que pecaram, todos carecem da graça e da glória de Deus, todos são alvo desse amor, do nosso amor, do amor de Deus. Um último ponto que eu queria abordar com os irmãos, verso 28 fala: de sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E eu acho que esse é um ponto especial nas nossas vidas, como cristãos, como filhos de Deus, como amados de Deus.
A gente vive hoje inúmeras crises, né, e sociais. E a ideia de preconceito, a ideia de diferença de uma pessoa com a outra, né, tem levado o mundo a muito sofrimento, muito sofrimento. Eu falo que é uma vergonha o nosso país ter tantas leis para defender grupos sociais da nossa sociedade. Tem leis para proteger o idoso, porque a educação e a cultura, nosso povo, não tem protegido o idoso suficientemente. Passa a ser lei ter um lugar no banco do ônibus para o idoso sentar. Isso há algum tempo atrás já foi ensinado para as crianças. Quando tiver uma pessoa idosa, levanta e deixa a pessoa sentar. Isso já foi ensinado, mas não tem sido mais ensinado. Então tem que vir uma lei, um aio, para fazer a população fazer melhor do que está fazendo. A criança e o adolescente, Estatuto dos Direitos, né? Normas para protegê-los da violência, do abuso, né? Da falta de cuidados, do acesso aos elementos básicos para o desenvolvimento da criança, educação, saúde, enfim, lazer. Mas não era para precisar de uma lei de coisas óbvias. Obrigação dos pais, da família, da sociedade, da igreja, já era, não deveria ter um aio promovendo esse tipo de cuidado. Porque se o pai e a mãe exercem o dever, né, de fazer os filhos aprenderem a obedecer, se os pais não provocam a ira dos filhos, como está em Efésios, ensinando para nós, a orientação toda já está dada ali. E os pais vão fazer o necessário para os filhos aprenderem a ser obedientes, eles serem pessoas que têm temor da autoridade, que têm respeito à autoridade. Os pais não vão deixar os filhos loucos, também provocando ira, vão ser coerentes com as orientações e com os cuidados. Não vão admitir birra das crianças. Também não vão ser maldosos a ponto de espancar os filhos. Parece que isso se perdeu, na verdade, porque tem que ter o Estatuto da Criança e do Adolescente dizendo que eles têm direitos, que não devem sofrer privações extremas, não podem sofrer agressões físicas. E por aí vai uma linha de... que os entendimentos são até muito variados e às vezes incorretos. Porque um pai, a lei diz que não pode sofrer no filho agressão física. Não pode, espancamento, chicotada, né? Não pode realmente, socos. Teve notícia em Poços de Caldas, né? Parece que aconteceu ontem, esses dias, de que um pai espancou a criança até a morte. Padrasto, lugar de pai. Espancou uma criança de pouca idade, 3 anos, e a criança morreu. Um absurdo uma coisa dessas, né? Aí o Estatuto da Criança está certo, está dizendo, é proibido, não pode fazer isso, mas nunca pôde. Não precisa de uma lei para dizer uma coisa que já era verdade. Então a educação, o bom senso, a gentileza, o amor sempre foi a regra, deveria continuar sendo a regra. Mas aí nós temos a necessidade infeliz, né, de criar artifícios, uma maneira de tentar a sociedade sobreviver, para não fugir muito dos parâmetros de sobrevivência, como essas coisas. Isso, antes da fé, era isso que nos guiava. Mas em Jesus Cristo não precisamos mais dessas coisas. Nós não dependemos mais de conhecer a lei, o Estatuto do Direito do Idoso, nem do direito da criança, nem da lei ambiental que preserva o meio ambiente. Não precisaríamos nada mais disso. Não precisamos mais disso. Podemos ter acesso, conhecimento, interpretar essas leis, mas para a nossa conduta de vida nós não dependemos disso para viver bem, porque nós já temos Cristo Jesus na nossa vida. Nós já temos o conhecimento e o poder de sermos chamados filhos de Deus. E quem é Deus? O Criador de todas as coisas, o dono de todas essas coisas. Nós somos filhos dele. E ele disse que nós devemos cuidar dessas coisas. Ele disse que nós devemos administrar essas coisas aqui, proteger todas as coisas. E não é bom que a gente viva só, é bom que tenha mais pessoas. Então nós temos que viver bem com as pessoas, buscar viver em paz. E as diferenças, as coisas que declaram se separar as pessoas umas das outras. Eu recentemente fiz um breve estudo sobre preconceito.
E achei muito interessante uma linha de pensamento que eu não tinha concebido ainda, mas que já pensaram antes de mim, por isso que eu li. Diz que o preconceito, na verdade, como a gente usa etimologia, né, na origem das palavras, um conceito antecipado, antes da hora, não formado completamente. Um pré-conceito. Pensa-se num universo de características que qualquer ser possui. Mas o preconceito que nós tratamos é a escolha, a eleição de uma dessas características, e normalmente negativa, de uma maneira que essa característica identifica todo o ser. E a partir da característica negativa que eu escolhi da pessoa, eu agora vou rotulá-la que ela não serve, porque ela tem aquela característica. Então, ou ela é alta demais, ou ela é baixa demais, ou ela é magra demais, né? Ou os olhos são azuis demais. E isso vão ser características de preconceito. Vão justificar eu não gostar, não querer aquela pessoa, espantá-la, não aceitá-la numa lista de emprego, discriminá-la, separá-la. Porque eu decidi que aquela característica é a mais importante do mundo para mim naquele momento. Isso pode parecer um pouco grosseiro, mas o preconceito é isso. É reduzir qualquer coisa a uma característica só. Diante de tantas características que nós como pessoas temos, e as nossas diferenças são justamente a beleza de Deus, essas inúmeras diferenças, mas o ser humano decide escolher uma característica e justificar que por esse motivo ele não gosta, ele não quer, ele não aceita. E o texto fala que não pode haver judeu nem grego. Não é essa religião ou é aquela. Não é o judeu da linha de Abraão ou é aquele que não está escrito na linha de Abraão. Fala o texto, nem escravo nem liberto. Ou seja, nem aquele que tem é dono do próprio corpo ou aquele que não é dono do próprio corpo. Aquele que tem o status de livre e aquele que é comprado, é vendido, que é uma propriedade, é um bem. Aqui o texto diz que isso não deve existir. E o texto diz ainda, nem homem, nem mulher. A gente já tem hoje, né, o salário das mulheres reduzido em muitas profissões, a mesma atividade, mas, por ser mulher, tem que ganhar menos. E o preconceito é esse pensamento antigo que existiu, de que mulher não é capaz. Pronto, não precisa explicar mais nada. Pode fazer até igual, mas como não é capaz, não merece ganhar igual. Preconceito, não preciso pensar mais nada. E o preconceito é não pensar mesmo. O preconceito é não se dar o trabalho de gastar tempo e pensar. É aceitar um padrão pré-definido, uma sugestão de alguém e pronto, não se discute mais o assunto. O texto diz, não tratem assim, não olhem essas diferenças, porque em Cristo Jesus, fala o texto no verso 29, se sois de Cristo, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, ou seja, herdeiros segundo a promessa. E herdeiros do quê? Da mesma coisa, boa, a vida eterna. Se nós todos, como filhos de Deus, em Cristo Jesus, pela fé que Deus colocou no nosso coração, por meio do Espírito Santo, nós ganhamos a vida eterna, vamos todos para o mesmo lugar, vamos todos então, por meio de tudo isso, morar no mesmo lugar. Onde que está a vantagem de tratarmos uns aos outros de maneira diferente aqui? Nós vamos chegar no mesmo lugar, vamos estar nas mesmas condições, porque Deus determinou isso para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Ainda bem que foi Ele que determinou, não é verdade? Porque se fôssemos nós que tivéssemos que escolher, muito provavelmente, ou certamente, lá em Gênesis fala, né? Certamente morrerás. Certamente ficarás longe de Deus, se desobedeceres à vontade de Deus, se não receberes ou conceberes Jesus Cristo como Senhor. Independente de quem seja, como seja, se não receber a Cristo pela fé como Senhor das nossas vidas, é a condição. É a condição. E eu fico mais feliz ainda, calvinista, que eu descobri que sou há um tempo atrás, de que essa vontade nem é minha. Essa vontade vem de Deus, como o texto fala, né? Isso não vem de vós a fé, é dom de Deus.
Porque se nós não tivéssemos de Deus esse presente na nossa vida, a gente ia precisar dos ais para nos conduzir mesmo. Só as leis para poder dar jeito na gente. Senão a gente seria pior que bicho bravo. E os bichos têm ordem, né? O homem não. Os bichos comem o necessário, matam o necessário. Em regra é isso que acontece. E o homem mata de várias formas. Diretamente ou indiretamente, até com a indiferença ele mata. Né? Louvado seja Deus que nos amou, que colocou essa fé no nosso coração, que nos chamou e deu esse presente que não tem medida, que é a vida eterna. Nós vamos morar no céu e já estamos a caminho. Uns começaram antes e uns ainda vão começar a caminhada, se Deus quiser. Mas nós vamos morar no céu. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra, louvado seja Deus pelo seu amor por nós. Irmãos, a paz de Deus, a própria Bíblia diz que excede todo o entendimento. A gente, como seres humanos, como mortais que somos, e filhos de Deus, louvado seja Deus, nós não temos como conceber certas coisas, não temos como compreender certas coisas. A gente arranha. A teologia faz esse esforço. A teologia no sentido, nós temos a necessidade de entender Deus. A teologia se incumbe disso. Cada um de nós é um teólogo, né? Diz que nós temos a teologia, nossa forma de ver Deus é a teologia pessoal, a nossa maneira de ver Deus. A gente ouve tanta coisa, filtra e transforma num conceito, com vários conceitos. E por mais que a gente se esforce todos juntos, a gente arranha a paz de Deus, a gente arranha a glória de Deus, a gente arranha o sacrifício de Jesus. A gente tenta conceber, mas é muito grande para a gente. Então a gente nem precisa sofrer por não entender. A gente só precisa ter fé, que é assim que Deus nos ama. Louvado seja Deus. Amém? Deus é maravilhoso, irmãos. Fico feliz por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida dos irmãos que eu sei. Lutas nós passamos, vitórias nós temos, dificuldades são muitas vezes para nos tornar mais fortes, para nós tornarmos experiência de dores, porque muitas pessoas precisam ter força para poder sobreviver a lutas, e às vezes a gente não tem nem experiência de luta para poder ajudar alguém. Então muitas lutas nossas são um bem necessário para as nossas vidas, que a gente entende como um mal em determinado momento, mas são um bem necessário. Isso nos fortalece para outras situações, enquanto vivos aqui nessa terra. Amém? Irmãos, nós vamos finalizar a nossa reunião, nosso culto, e eu queria externar minha grande gratidão pelo esforço, pelo amor, pelo empenho dos irmãos que vieram aqui hoje, né? Esse trabalho aqui do staff que cuidou de nós aqui, que fez a alimentação nossa, os irmãos aqui que tiveram esse trabalho, vieram agora de Andradas, nos ajudaram agora com o Ministério de Louvor, né? E vieram nos acompanhar. Vou pedir para o Felipe vir aqui à frente, por favor. Vai lá, Filipão. Felipe. E aproveitando a presença dos 3 pastores, os irmãos venham aqui à frente também. Todos os 3 pastores, Bittencourt e Gomes Silva. Pessoal, as fotos, preparem os celulares para tirar foto, compartilhem nas redes sociais. Eu vou pedir para os pastores que estão aqui conosco, para que eles orem, Eu queria uma oração, né? O reverendo Eliseu, ele gastou já a oração de hoje. Eu não consigo agora fazer isso aqui, assim eu entendo. O reverendo Roberto, então, concordo, é equitativo, está certo. O pastor Roberto vai orar pela vida desse irmão aqui, Felipe. Irmão de bênção e poder nas mãos de Deus. De peso. Literalmente falando, de peso. E depois vai passar para o reverendo Galdino, ele vai estar orando a oração final e predefendência sobre nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pelo trabalho realizado nesse dia aqui. Obrigado pelo apoio, pelas orações, pela ministração da palavra, pela visitação, evangelismo, hoje à noite esse culto de adoração, de oração, de aprendizado. Senhor, te agradecemos por tudo isso. Pedimos agora, Deus, especificamente pela vida do Felipe,
que tem se disposto na tua presença para te servir, te adorar, para liderar um ministério na sua cidade, que também tem também reflexos na nossa cidade, aqui na nossa igreja. Te adoramos pela vida dele, pedimos a tua proteção sobre ele, que o Senhor o perdoe, que o Senhor o cubra de bênçãos, encha o seu coração de alegria, e que ele possa, ó Deus, continuar te servindo da forma que ele tem feito, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Te adoramos, ó Deus, por esse dia tão abençoado, tão gostoso, no nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Pai, nós encerramos, ó Pai, essa celebração na certeza que o Senhor tem sido conosco desde as primeiras horas desse dia. Que o Senhor abençoou, ó Pai, cada casa ali que nós visitamos, cada folheto que foi entregue, ó Pai, aquelas vidas foram tocadas pelo Teu Santo Espírito, e nós te louvamos por isso. E neste momento, ó Pai, que nós vamos retornar aos nossos lares. O Senhor renova as nossas forças físicas, emocionais e espirituais, para continuar servindo ao Senhor na alegria do Teu Santo Espírito. E assim nós clamamos a Ti, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus o Pai, a comunhão, o discernimento, a sabedoria e a iluminação do Teu Santo Espírito seja sobre nós, sobre todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Eu também quero, como o Sérgio falou, externar o meu agradecimento ao Reverendo Eliseu, Conselho de Grama, agradece lá pelo apoio, estão conosco sempre, o Roberto também, lá em Vargem Grande, irmãozinho vieram lá de Vargem, muito obrigado, Casa Branca. Nós agradecemos muito e contamos sempre com o apoio de vocês. Nós precisamos de parceiros nessa obra. Quem sabe com uns 2 meses nós fazemos outra panfletagem aqui no bairro, Os irmãozinhos lá de Santa Rosa, leve nosso agradecimento ao Conselho da IP de Santa Rosa e também pessoal lá da Palavra Viva, Assembleia de Deus, Ministério Santos, mas ele é atleticano. O deles é Comunidade Evangélica. Tem mais um grupo da igreja representado aqui, que eu estou esquecendo? Oi, Nazareno e de Ribeirão Batista. Alô, Viva! Água Viva! Leve abraço lá para as igrejas. E o nosso muito obrigado a cada um de vocês, em nome de Jesus. O Marrom me perguntou que tinha um cheio de churrasco, ele tinha um churrasco aqui, infelizmente não é. Aqui na cidade. Quem anotou aí o nome de alguém, o endereço para visitar, passa para o missionário Sérgio, por favor. E se sobrou folheto, deixa aí que ele vai usar. E aí, moleque? Tá gordo? Nossa, não. Tá forte. Passa até mal. É churrasco agora? Certo. Ô William, você alugou de quem esse pra mim? Tá gravando você. Deixa eu ver. Entra lá na frente. Oi, Raul. Muito obrigado. Raul. Tadinha. Peraí, deixa eu dar um diminuir. Para parecer bem natural.
Raul, tá gravando, Raul. Tá gravando, mano. Como é que parei?